Oi pessoal, nós vamos agora dar continuidade aí no conteúdo, certo? E nós vamos aplicar algumas coisas que nós aprendemos a fazer para obter resultados, certo? Então nós fizemos já divisão, calculamos valor numérico, certo? Então, o que nós fizemos até a aula anterior foram meramente operações envolvendo os polinômios. Agora nós vamos utilizar essas operações para obtermos alguns resultados, certo? Que é legal, tá? Uma parte bem interessante. Vocês vão enxergar para que nós fizemos, para que nós aprendemos a fazer aquele monte de conta, certo? Para obtermos novos resultados, certo? Uma aplicação, né, é a divisão de binômio do primeiro grau e o teorema do resto, certo? Então, nós aprendemos a fazer a divisão de polinômios, certo? Nós aprendemos a fazer a divisão, né? Até a última aula, beleza? Vamos ver o que acontece quando nós dividimos um polinômio por um binômio do primeiro grau. Mas o que é um binômio e o que é um binômio do primeiro grau, certo? Então, pessoal, nós temos aqui, rapidinho, tá? Então, nós temos os polinômios. Então, por exemplo, esse polinômio. Quantos pedaços esse polinômio tem? 3. Então, ele é um trinômio, tá? Nós não falamos a respeito disso. Trinômio. Trinômio de qual grau? Segundo grau. Então, por exemplo, isso aqui é um monômio. Monômio 1. Monômio. De qual grau? Sexto grau. Certo? Isso aqui é um monômio. De qual grau? Primeiro grau. E assim por diante. Eu posso ficar fazendo monômios aqui o resto da vida. Beleza? Isso aqui, por exemplo, é um binômio. E é um binômio de qual grau? Do segundo grau. Binômio de 2, né? Tudo bem? E isso aqui é um binômio também, não é? É um binômio de qual grau? De primeiro grau. Certo? Beleza. E trinômio 3. A partir de 4, nós chamamos de polinômio só. Então, com 4 termos, polinômio, com 5 termos, polinômios. Então, um polinômio de 8 termos, eu não tenho um nome específico para ele. É um polinômio de 8 termos. Mas um polinômio de 3 termos é um trinômio. Polinômio de 2 termos, binômio. O expoente aqui é o que vai mandar no grau. Então, por isso aqui é um binômio do sétimo grau. Certinho? Beleza, pessoal. Enfim. Nós vamos tratar da divisão de polinômios, como nós já vimos aí várias divisões de polinômios. E o que acontece quando nós dividimos, quando nós efetuamos a divisão de polinômios por binômio e do primeiro grau, certo? Então vamos fazer essa divisão aqui, pessoal. Vamos lá. Começamos este assunto com um exemplo. Um exemplo. Sejam os polinômios p de x igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 3, certo? E x menos 2 é um binômio do primeiro grau, não é? Então vamos fazer a divisão deste polinômio por um binômio do primeiro grau. Ó, divisão por binômios do primeiro grau. Vou pegar esse polinômio e dividir por esse binômio. Vamos fazer a divisão, certo? Então começamos com este exemplo. Então vamos lá. Façamos a divisão de p de x por x menos 2. Essa divisão nós fazemos. Nós vamos começar esse assunto fazendo essa divisão para ver o que acontece.
certo? A divisão nós já sabemos, por isso que tem a aula lá de divisão, né? Menos 7x mais 3. Então, olha só. 2x² menos 7x mais 3 dividido por x menos 2. Vou fazer a divisão, certo? A divisão nós já somos práticos, né, de fazer, certinho? Somos práticos, então 2x² dividido por x é 2x, certinho? 2x vezes x, 2x² vem menos para cá, certinho, pessoal? Tá? 2x vezes menos 2 dá menos 2x, menos 2x vai... não, falei errado. 2x vezes menos 2 dá menos 4x, menos 4x vem mais 4x para cá, certo? Passo a régua, certo, pessoal? Passo a régua, sinal de mais, beleza? Aqui vai embora, certinho? Tudo bem? Aí menos 7x mais 4x, menos 3x. Tá, pessoal? Então, nós estamos usando um conhecimento prévio, certo? Menos 3x. Agora, o que eu vou fazer? Menos 3x dividido por x, menos 3, não é verdade? Menos 3. Menos 3 aqui. Beleza? Aí... menos 3 vezes x menos 3x vem mais 3x. Ah, tá. Tenho que abaixar aqui. Desculpem, tá? Esqueci um detalhe. Menos 7x mais 4x menos 3x. O que eu faço? Abaixo 3. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então agora sim, agora eu vou fazer o meu retorno aqui. Menos 3 vezes x menos 3x, vem mais 3x para cá, vem positivo, certo? E 3 vezes 2 dá 6, menos com menos, mais. Eu tenho 6 positivo, como que vem para cá? Menos 6, beleza? Menos 6. Aí, eu vou fazer a soma, certo? Corta aqui, menos 3 menos 6, né? 3 mais menos 6, menos 3. Então, pessoal, eu efetuei a divisão conforme eu queria, tá? E eu obtive os meus resultados. Esse é o quociente, certo? Quociente. E aqui é o resto. Certo, pessoal? Estão me solicitando aqui. Haviam me chamado, tá? E eu já atendi. Beleza, pessoal? Beleza, então, gente, o que eu fiz? Eu fiz a divisão e obtive o meu resultado. O quociente e o resto. Tá? Aí, pessoal, vamos fazer uma coisa, tá? Preparei aqui esse exemplo. Eu vou fazer uma coisa, claro, que vai amarrar com essa divisão, que vai ter uma relação com essa divisão. Eu vou pegar o P de x, eu não fiz a divisão de P, eu fiz a divisão de P de x, que é 2x ao quadrado menos 7x mais 3, e dividir por x menos 2. Beleza? Eu tive o quociente e eu obtive um resto. Me interessa agora, pessoal, os restos das divisões por polinômios. Certo? Me interessam os restos. Agora, pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês para mostrar uma relação que existe aqui entre essa divisão e a seguinte ação. Eu vou pegar esse polinômio e vou calcular o valor numérico desse polinômio, certo? Eu não estou dividindo por x menos 2, x menos 2. Eu vou calcular o valor numérico desse polinômio no ponto 2 para ver o que acontece. Vamos ver. Olha só, pessoal. Por outro lado,
certo? Por outro lado, vamos ver uma coisa aqui, certo? Eu fiz a divisão, deu resto menos 3. Peguei o polinômio, eu não fiz a divisão por x menos 2 para dar resto menos 3? Deu, porque me interessa o resto agora. Então eu vou calcular esse polinômio no ponto 2, porque eu estou fazendo por x menos 2. Vou calcular no ponto 2. Então isso aqui vai dar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 7 vezes 2, beleza? Mais 3. Certo? Beleza. Igual 2 vezes 4 menos 7 vezes 2, 14 mais 3. Beleza? 2 vezes 4 é 8. Então eu vou ter aqui 8 menos 14 mais 3. Certo? 8 menos 14, né? 8 menos 4, né? Desculpem. 8 menos 14 mais 3. 8 menos 14 é menos 6. Na verdade, se eu tenho 8, tiro 14, estou devendo 6. Menos 6 mais 3 é igual a menos 3. Então, olha só. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu peguei esse polinômio, peguei o polinômio 2x² menos 7x mais 3, dividi por x menos 2. Deu resto menos 3. Eu peguei esse mesmo polinômio, 2x² menos 7x mais 3, e peguei o 2 e coloquei no lugar do x e fiz as contas. Isto é, eu calculei o valor numérico desse polinômio no ponto 2. E o resultado também foi menos 3. Pessoal, isso aqui não é coincidência. Esse fato é justificado por um teorema, que é o teorema do resto. E que eu vou fazer aqui para vocês, e vou enunciar para vocês, e vou fazer a demonstração aqui dele bem resumida. Então, pessoal, este fato, então olha só, este fato, ó, essa coincidência, que não é uma coincidência, pode ser generalizado, pode ser justificado, sei lá, este fato pode ser generalizado, certo? Com o seguinte teorema, que é esse teorema aqui embaixo. Beleza? Se eu pego, qual que é o teorema? O teorema do resto. Que é um teorema importante, tá, pessoal? Aqui na parte aqui de polinômios. Seja P de x um polinômio, qualquer, segundo grau, terceiro, quarto grau. E eu calculo, e eu faço, olha só. Eu pego esse polinômio P de x e faço a divisão desse polinômio por x menos a. Não foi o que eu fiz ali, no exemplo? Peguei P de x e dividi por x menos a. Beleza? Aqui eu vou ter um quociente. Eu vou ter como eu tive aqui, certo? E eu tenho um resto dessa divisão, certo? Olha só, seja P de x um polinômio, o resto da divisão de P de x por x menos a, certo? Que é o resto, é igual, isso aqui não é o resto? É igual ao polinômio calculado no ponto A. Não foi o resultado que nós obtivemos aqui? Qual que é o resto dessa divisão? Menos 3. Quando eu dividir por x menos 2, qual que é o resultado de P calculado no ponto 2? Menos 3. Tá? Então vamos fazer direitinho
essa conta aqui para vocês, beleza? Então seja p de x um polinômio, o resto da divisão desse polinômio por x menos a é igual a p calculado no ponto A. Vamos lá, pessoal. Então, vamos demonstrar esse fato. Fiz uma colinha aqui para poder ficar bem organizado, certo? Consideremos, eu nunca sei se é consideramos ou consideremos, certo? Consideremos a divisão, certo? De p de x por, certo? Por x menos a. Quando nós dividimos, quando nós fazemos essa divisão, nós temos um quociente e o resto, certo? Então temos o quociente, certo? O quociente Q de x e o resto, que eu vou chamar de resto R, beleza? O resto R. Vou fazer esquematicamente aqui, certo? Olha só, eu tenho P de x dividido por um binômio do primeiro grau. Esse teorema vale para binômio do primeiro grau. Então eu tenho x menos a, certo? X menos a. Eu tenho um quociente aqui, não tenho? Que é de x. E eu tenho o resto. Não é verdade? Não é o que aparece aqui? Uma coisa, o resultado da divisão, e o resto lá, que sai no final da conta. Pessoal, vamos lembrar do seguinte, né? 7 dividido por 2 é igual a 3, resto 1, não é verdade? 7, pega o 7, divido por 2, certo? Dá 3. Quanto falta para o 7? 1. Então, o que significa? Que o 7 é igual a 3 vezes 2 mais 1, não é verdade? Nós já não fizemos isso aqui antes. Fizemos até a prova real. Então, isto ocorre se somente C, certo? O que eu sei? Que esse polinômio grandão, P de x, certo? É igual esse polinômio aqui de baixo vezes esse mais esse resto. É igual a Q de x vezes x menos a. Nós já fizemos isso lá atrás. Mais R. Certo? Entenderam a analogia aqui, né? Tem a analogia aqui. 7 dividido por 2 é 3, resto 1. Então, o 7, que é o grandão, é esse vezes esse. Então, 3 vezes 2 é 6. Somado com 1, 7. Então, P de x dividido por x menos a é Q de x e o resto zero. Ou seja, Q de x vezes esse x menos a ainda já é esse polinômio grandão? Não, eu tenho que somar o resto. Aí, pessoal, o que está acontecendo aqui? Então, o meu P de x, ele está escrito dessa forma. Certo? Vou substituir, substituindo x por a em P de x, o que ocorre? Certo? Olha só. O que eu tenho? Que P de x é igual a Q de x, x menos a, mais R. Mas eu vou calcular um valor numérico de P de x no x igual a A. Então, P de x vira P de A. Mas quem que é esse P de x? É igual a isso aqui, não é? Então, se eu substituir o x por A desse lado, eu tenho que substituir o x por A do outro.
Então vai ficar Q de A, certo? Vezes A menos A, mais R. Beleza, quanto que é Q de... P de A, não sei o que é isso ainda. Q de A é um polinômio calculado no ponto A, que é o quociente, né? Seria esse pedaço aqui da conta, certo? A menos A, o que é A menos A? O que é uma coisa menos ela própria? É zero. Então isso aqui fica igual Q de A vezes zero mais R. Isso vezes zero é o quê? É zero. Então vai ser zero mais R. Certo? Isso aqui é zero. Zero. O que é zero mais R? É o R. Então quanto que é P de A? R. Portanto, P de A é igual a R. É igual ao resto. É claro, pessoal, que da maneira que está aqui, é uma sacola para entender. Beleza? Mas eu mostrei o teorema. É interessante vocês terem contato com esse tipo de demonstração. Então, o que eu quero dizer? Que se eu tenho um polinômio e eu só quero saber o resto da divisão desse polinômio por um binômio do primeiro grau, eu não preciso fazer a divisão. Basta pegar esse número que está sendo subtraído no monômio, jogar no polinômio, fazer as contas. O meu resultado é o resto. Beleza? Então eu quero calcular o resto. Deixa eu ver que hora que é. Ah, dá tempo. Quero calcular o resto dessa divisão por x menos 4. Para calcular esse resto, se eu não conhecesse o teorema, eu teria que fazer essa conta, obter um quociente que não é o que eu estou perguntando, que eu quero só saber do resto, certo? E eu ia obter o resto lá embaixo. Pelo teorema, qual é a coisa que eu preciso fazer? Pegar o P, pego o 4, joga no lugar de x, faço as contas. No que eu faço as contas, me sai o resto da divisão. É o resto que eu conseguiria obter se eu fizesse todo esse processo aqui. Beleza? Vamos lá. Então, P de x igual a 2x à terceira menos x quadrado mais 5x menos 3 por h de x igual a x menos 4. Para obter o resto, o que eu faço? P de 4, certo? Que é P calculado no ponto 4, é igual a 2 vezes 4 à terceira, certo? P de 4 é igual a 2 vezes 4 à terceira menos 4 ao quadrado mais 5 vezes 4, beleza? Menos 3. Aí, olha só. 4 à terceira é 64, né? Porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então eu vou ter 2 vezes 64, menos 16, mais 20, menos 3. Belezinha? 2 vezes 64 é 128. 128 menos 16 mais 20, menos 3. Aí, pessoal, 128 menos 16, 112. 112 mais 20, 132. 132 menos 3, 129. Isto é, se eu pegasse esse polinômio e fizesse a divisão por x menos 4, da maneira que eu fiz aqui, eu ia obter um polinômio aqui no quociente, e o resto da divisão ia ser 129 aqui embaixo. Beleza? Tá? Agora, vamos lá. P... aqui é P de 2, pessoal. O que diz o teorema? O teorema serve quando você está dividindo P de x por x menos aquele valor. Certo? Aqui eu estou dividindo por x menos alguém? Eu estou dividindo por x mais 2. Então, pessoal, obrigatoriamente eu tenho que transformar isso numa subtração. Como? O que é mais? Menos o menos 2. Beleza? Toda vez que aparecer
sinal positivo aqui, você vai colocar no polinômio com o sinal trocado. Então aqui não é P de 2, aqui é P de menos 2, beleza? P de menos 2. Então vai ficar menos 2 a terceira, menos 2 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes menos 2 mais 3, beleza? Aí eu vou ficar com menos 2 a terceira é menos 8, certo? Menos 8. Menos, esse menos ao quadrado fica positivo, né? Então vai ficar menos 4. Fica 4 positivo. Menos aqui permanece, certo? Menos e menos, mais. Então, mais 4, mais 3. Beleza? Aí, pessoal, vamos lá. Menos 4 mais 4 vai embora. Então, menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3. O que eu quero dizer aqui? Que se eu fizesse essa divisão desse polinômio por x mais 2, eu ia obter o meu quociente e o resto seria igual a quanto? Menos 5. Beleza? Certinho? Tá? Vamos lá. Vamos calcular o resto da divisão desse polinômio por esse. Aqui é P de 2 ou é P de menos 2 aqui? 2, por quê? Porque eu estou dividindo por x menos 2. Beleza? Então, P de 2 é igual 2 vezes 2 a terceira, mais 5 vezes 2 ao quadrado, menos 19 vezes 2, mais 2. Certo? 2 a terceira é 8, então vai ficar 2 vezes 8, mais 5 vezes 4, certo? Menos 38, né? Que é 19 vezes 2. 38 mais 2. Certo? Tudo bem? E aqui eu vou ficar com 2 vezes 8 é 16. 5 vezes 4 é 20. Menos 38 mais 2. Pessoal, 16 mais 20 é 36. 36 mais 2, 38. Menos 38, 0. Então o resto da divisão, pessoal, o resto da divisão desse polinômio por aquele é 0. O que ia acontecer se eu pegasse esse polinômio aqui, dividisse por x menos 2, ia me dar o quociente, o resto é 0. Quando o resto da divisão de um polinômio por outro é 0, o que está acontecendo? Ocorre a divisibilidade. Esse polinômio é divisível por esse. Então eu vou até escrever aqui, ocorre a divisibilidade. Beleza? Ocorre a divisibilidade. Divisibilidade. De quem por quem? Deste polinômio por esse. É claro, não preciso escrever que é esse que ocorre divisibilidade deste por esse, porque está na cara. Se a divisão é deste por esse, né? Beleza. E esse aqui, pessoal, vamos lá. Determine o valor de m. Esse aqui é legal, certo? Determine o valor de m para que p de x igual a x à quinta, certo? X à quinta menos 2x à quarta menos x mais m seja divisível por x menos 1. Como que eu resolvo um exercício desse? Da seguinte maneira. Eu quero que este polinômio seja divisível por x menos 1. Beleza. Certo. Eu quero que seja divisível. O que significa? Que eu quero que a divisão deste polinômio por x menos 1 seja igual a quanto? 0.
Como que eu calculo a divisão deste polinômio por esse? Fazendo as contas, né? Fazendo a divisão lá como nós conhecemos. Mas eu quero saber, eu quero o resultado da divisão? Não, eu só quero o resto. Porque para que seja divisível é suficiente saber que o resto é zero. Certo? Mas eu consigo calcular esse resto de uma maneira mais curta? Consigo. Pegando este polinômio, substituindo o 1, que não é x menos 1, substituindo o 1 no lugar do x, fazendo as contas. Para que seja divisível, o resultado dessas contas, que é o cálculo do valor numérico, tem que ser igual a quanto? Zero. Então, olha só, para que seja divisível, sabendo que isso aqui é um binômio do primeiro grau, né? X menos 1, é suficiente fazer isso. P no ponto 1 igual 1/5 menos 2 vezes 1/4 menos 1 mais m. Isso aqui tem que ser igual a quanto? O resto dessa divisão tem que ser zero. E o resto da divisão eu consigo calcular dessa maneira. Ah, eu tenho que dividir o m. Eu tenho que dividir, não. Tem que descobrir o m aqui. Eu caio numa equação do primeiro grau. Então eu vou ficar com 1/5 é 1. 1 elevado a quinta é 1. 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. Menos 2 vezes 1/4. 1/4 é 1. Menos 1. Mais m. Isso aqui tem que ser zero, não é? Beleza? Olha o que acontece aqui. Isso com isso vai embora. Então o que significa? Que menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais m é igual a zero. Então quanto que vale o m? O m é igual a 2, não é? Porque esse menos 2 vai para o outro lado positivo. Então, m é igual a 2. Então, se o m vale 2, certo? Se o m vale 2, este polinômio é divisível por... Não. Se o m vale 2, este polinômio é divisível por x menos 1. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? E na próxima aula nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos aprender daqui uma aula a decomposição de polinômios. Beleza, pessoal? Até mais.